De volta com o cenário político, hoje, terça-feira, estamos conversando com o chefe de cartório da 34ª Zona Eleitoral do TRE Rio Grande do Norte, Márcio Oliveira, que está aqui com a gente explicando, conversando sobre o trabalho do TRE nos preparativos para as eleições de 2 de outubro e também sobre as principais regras aí, prazos da Justiça Eleitoral. Você tem dúvida? Participe com a gente através das redes sociais, Twitter, Instagram e também o WhatsApp. Vanúvio. Carol, sabe aquela história do fato novo que a gente sempre vem comentando aqui com relação às articulações, às alianças? Pois é, parece que surgiu um fato novo para o pleito deste ano. O prefeito de Natal, Álvaro Dias, do PSDB, declarou hoje que vai apoiar o candidato do Solidariedade, Fábio Dantas, na disputa para o governo do estado. O anúncio aconteceu durante entrevista coletiva no escritório do prefeito na Avenida Floriano Peixoto, em Petrópolis, zona leste da cidade. Segundo Álvaro, seu apoio foi fechado depois de um longo processo de reflexão sobre a disputa estadual. E o atual contexto do Rio Grande do Norte e as candidaturas postas foram decisivos. O prefeito de Natal acrescentou que terá uma participação intensa na campanha do candidato do Solidariedade. O prefeito vinha sugerindo desde a pré-campanha que ficaria neutro na disputa, alegando ter divergências com os 3 principais candidatos na disputa. Nos últimos dias, ele se aproximou de Fábio por intervenção do ex-ministro Rogério Marinho, candidato do PL ao Senado, e do ex-senador José Agripino Maia, presidente do União Brasil no Rio Grande do Norte. É um fato novo. Agora, se vai representar uma mudança aí no cenário das pesquisas que foram apresentadas, Carol, aí já é outra coisa que a gente vai precisar aguardar aí os próximos levantamentos. Pelo que eu vi no sistema do TSE, nós teremos pelo menos 4 pesquisas ao longo desta semana. Saiu uma hoje, estadual, e vai sair pesquisa até sábado. E aí a gente vai poder sentir nestes levantamentos. Agora, é preciso saber se Álvaro vai sair na rua, vai pedir voto, vai de casa em casa, ou como é que vai ser essa campanha. Mas falta pouco tempo, viu, Carol, para tentar ali uma reação mais enérgica e superar o Stevenson, que, fazendo campanha de casa, atingiu um percentual à frente de Fábio Dantas. Fábio Dantas, ele precisa correr, se ele quiser realmente fazer o que vem anunciando e seus apoiadores de ir para o segundo turno com a governadora Fátima Bezerra. Contra a governadora Fátima Bezerra, na verdade. O apoio de Álvaro Dias é muito representativo. Ele é o maior eleitor do maior colégio eleitoral do Rio Grande do Norte, prefeito da capital do estado, e soma-se a isso o apoio do prefeito de Parnamirim e do prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, Fábio Dantas. São os 3 maiores municípios do Rio Grande do Norte. Fábio Dantas vem colecionando aí, divulgando uma coleção de apoios de prefeitos, mas ainda não conseguiu alavancar nas pesquisas. É muito representativo esse apoio, mas a gente também tem que observar, Vanúvio, que Natal é o maior colégio eleitoral do estado, mas o interior é muito maior. E Álvaro Dias também não é popular no interior do Rio Grande do Norte. É em Natal, ele é prefeito da capital. E vale a gente ainda lembrar que Carlos Eduardo, que é do lado oposto, ali na base de Fátima Bezerra, também é popular na Grande Natal. Foi quem colocou ele lá, né? Justamente. Então, pode ser que faça diferença e pode ser que não faça nenhuma diferença nos números das pesquisas. É isso que a gente vai acompanhar aí mais à frente. Vamos voltar à nossa conversa com o Márcio Oliveira, chefe de cartório da 34ª Zona Eleitoral. Até ontem foi o prazo para o TRE julgar, Márcio, os pedidos de registros de candidaturas. Estava dando uma olhadinha, foram 508 pedidos deferidos, 18 indeferidos, mas ainda tem outras situações, né? Renúncia, deferimento com recurso, indeferimento com recurso. Queria perguntar, principalmente para explicar para o nosso telespectador o que é que significam esses deferimento com recurso e indeferimento com recurso. Porque tem candidato que é bastante conhecido, inclusive que ocupa cargo eletivo, que está, por exemplo, deferido com recurso. O que é que isso quer dizer?
Olha, Carol, o processo de registro de candidaturas, ele funciona assim. A pessoa interessada submete seu nome e junta a documentação, encaminha por intermédio de partido para a Justiça Eleitoral. Então, existe uma comissão e o órgão julgador que vai olhar aquela documentação e dizer, olha, você está ok, você não tem nenhum impedimento, você pode ser candidato. Ou então, eu identifiquei alguma irregularidade e por isso você não vai poder ser candidato. Nesse processo, existem as impugnações, que é o quê? Algum adversário ou o Ministério Público ou alguém do povo que leva a notícia dizendo, ei, eu tenho notícia que fulano de tal está com irregularidades. Leva para que a Justiça Eleitoral possa considerar nesse julgamento. Ao final desse processo, garantindo a ampla defesa, a Justiça vai dizer se está de acordo e defere. Se não está de acordo, que tem algo que possa impedi-lo de concorrer e indefere. E aí, assim, como no Brasil existe o chamado, a previsão constitucional do duplo grau de jurisdição, é possível haver recurso em cada decisão judicial. Então, como a competência é do TRE, nas eleições estaduais, esse recurso vai ao TSE. Ou seja, quem foi deferido, um adversário ou o Ministério Público pode entrar com um recurso dizendo, não, o TRE errou ao julgar. Se ele errou ao julgar, eu estou mostrando aqui que essa pessoa não pode ser candidata. Então, nessa hipótese, ele está deferido, ou seja, o primeiro grau de jurisdição diz que ele pode ser candidato, mas alguém está divergindo dessa decisão e vai pedir que o Tribunal Superior faça uma nova análise. E, ao contrário, se o tribunal aqui local entendeu que ele não pode ser candidato por algum motivo, está lá na decisão judicial, ele ingressa com um recurso e esse recurso vai justamente tentar provar que ele pode ser candidato. Uma questão interessante, Carol, se há recurso do deferimento ou do indeferimento, para fins da legislação, ele continua sendo candidato, tá certo? Quando ele tem um deferimento com recurso, ele é candidato para todos os efeitos. Quando ele é indeferido com recurso, ele também continua sendo candidato. Agora sim, a legislação diz que ele vai concorrer por sua conta e risco. Por quê? Ele tem a possibilidade de ir até o final, de ganhar a eleição pelo voto e se manter o indeferimento. E aí ele vai deixar o cargo para o qual se elegeu. Nós temos várias hipóteses, vários casos ao longo do tempo que fazem essa demonstração, tanto de deferido como indeferido. Então, ele vai decidir se continua ou não, né? Mas, por exemplo, lá na urna eletrônica, se não sair uma decisão antes do prazo de fechamento, vai constar o nome dele. No resultado final, aí há uma diferença. Se ele está deferido com recurso, os votos dele vão aparecer normalmente. Se ele está indeferido com recurso, na totalização, esses votos não vão aparecer e vai aguardar que saia uma decisão final do Tribunal Superior Eleitoral. E aí sim esses votos vão aparecer e ter uma recontagem a depender da situação final. Existe um prazo da Justiça Eleitoral para julgar esses recursos diante do pleito eleitoral da campanha tão curta? Olha, a legislação, ela prevê que todos os processos deverão estar julgados até 20 dias antes do pleito. Inclusive, é o prazo regular de substituição, né? Só que acontece, esse processo nem sempre é tão célere assim, porque nós tivemos uma redução do processo eleitoral de 45 dias. Antes ocorria ali em 4 de julho, o registro de candidatura, 6 de julho. Hoje ele passou a ser até 15 de agosto. Então, houve uma redução significativa desse período, né, que se dava para poder fazer essa análise. Então, por exemplo, fica muito corrido cumprir esses prazos. A instância de primeiro grau, que é o tribunal, vai cumprir seu prazo de fazer o julgamento. Mas dificilmente esse recurso ao segundo grau vai sair antes do prazo. Márcio, tem uma situação bem diferente no pleito deste ano com relação a essas candidaturas. Tem um candidato que teve sua postulação deferida pelo TRE, mas ele está preso. Então é algo que, pelo menos na minha memória, eu não me recordo de algo parecido. Explica pra gente como é que funciona isso, a pessoa presa fazendo uma campanha. Ivanildo, isso aí decorre do nosso sistema constitucional, né? São duas questões. Primeiro,
o que a gente chama de princípio da presunção de inocência. O fato de você estar preso não quer dizer que você já foi condenado e é culpado. Você pode estar preso, por exemplo, por uma prisão processual, uma prisão em flagrante, uma prisão provisória, temporária. Você pode estar preso, por exemplo, se você deixar de pagar uma pensão alimentícia, que é uma prisão de natureza civil. Então, a prisão, ela não implica necessariamente que você está impedido de concorrer. Aí lá na Constituição vão estar os casos em que a pessoa perde os direitos políticos. Condenação transitada em julgado. Condenação criminal transitada em julgado. Então, assim, quando ele vier a ser condenado definitivamente, ele vai perder os direitos políticos, consequentemente, mesmo que ele esteja no curso do mandato, ele vai provavelmente perder esse mandato. Mas eu não sei qual é a natureza dessa prisão e, com certeza, você está dizendo que foi deferido, o tribunal entendeu que ela, por si só, não é motivo para... não é um óbice para que ele concorra, justamente porque isso não implicou ainda em restrições aos seus direitos políticos, tá certo? Como ele vai fazer campanha presa é uma questão que ele é quem vai decidir, entendeu? Se vai fazer, se não vai fazer, se vai divulgar, se não vai divulgar, mas é uma decisão pessoal dele, uma decisão política dele de se tocar a campanha na prisão. A gente falou aqui do prazo para prestação de contas parcial, a gente falou também do prazo para julgamento por parte do TRE dos pedidos de registros de candidaturas. Márcio, estamos há 3 semanas, pouco menos de 3 semanas das eleições. Qual é o próximo prazo importante, ou para o candidato, ou para o eleitor, até mesmo para a Justiça Eleitoral? Olha, Carol, agora, passado assim, esse período mais de registro de candidatura, agora entramos na reta final. Então, os prazos mais importantes agora são relacionados à propaganda eleitoral e os prazos que nós temos administrativamente para preparar o pleito, né? Por exemplo, nós vamos ter que ter urnas eletrônicas todas preparadas. Faltam 20 dias, 20 e poucos dias aí para chegar lá. Nós vamos ter uma semana, por exemplo, aqui em Mossoró, fazendo a preparação dessas urnas. Então, semana que vem, vocês devem saber, hoje nós temos em Mossoró 4 zonas instaladas que comportam 6 municípios diferentes, todas funcionando ali no fórum eleitoral. Então, na semana que vem, nós estaremos fazendo essa preparação de urnas. Essa preparação, ela envolve editais, eles são publicados, a população é convocada, Ministério Público é convocado, partidos políticos são convocados, a Ordem dos Advogados são convocados para fazer isso, né? Para acompanhar, se quiserem, essa preparação. Nós temos também prazos administrativos no que diz respeito à nomeação dos auxiliares, ao treinamento de mesários. Esses prazos também seguem agora, já que nós estamos numa reta final. Então, essa semana, aqui em Mossoró, nós passamos e vamos passar fazendo treinamento dessas pessoas, né? E aí, os prazos da propaganda, eles vão se encerrar na última semana, né? Quando encerra a propaganda de rua, quando encerra a propaganda em rádio e televisão. Mas, assim, passado essa fase, nós não vamos ter nenhum prazo mais que seja relevante, que tenha impacto externo. A maioria dos prazos agora são relacionados à propaganda ou prazos administrativos. Vamos fazer mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político.